Olá, vamos começar um episódio. Hoje vamos falar sobre o movimento da Escola Moderna que algum de vocês já devem ter ouvido, mas esta vez não vai ser para professores. Esta vez estamos pensando conversar um bocadinho de alguns aspectos que podem interessar aos adultos, podem interessar a pais, e vamos ver se conseguimos, esforçando-nos, não falar para professores, porque eu não consigo às vezes, não é? Quem viveu trabalhando toda a vida com professores e de pronto falar para outros que não são professores, às vezes é difícil, mas vamos procurar. E quem temos conosco é a Sandra Ribeiro, mas eu gostava que ela diga mais alguma coisa também, porque se calhar eu só conheço de nome e algumas trocas que tivemos, se calhar às vezes... Poucas. Sim, e por já não me lembro, em alguma sessão que participaste nos Açores, online, sim. E que temos falado. E que era melhor se apresentar ela, características muito mais globais, muito mais gerais. Ok. Então, eu sou a Sandra Ribeiro, eu trabalho aqui na Margem Sul, na Escola da Vila Nova da Caparica, já estou há 17 anos nesta escola. Com o movimento da Escola Moderna, o meu contacto começou a partir de 2015 e tem sido feito este caminho onde nos vamos encontrando nos sábados pedagógicos, congressos. E neste momento tenho uma turma de primeiro ano e pronto, e gosto daquilo que faço e o movimento da Escola Moderna tem-me ajudado a transformar-me enquanto pessoa e enquanto profissional. É uma das coisas que eu sinto, que como pessoa e profissional ajudou muito na minha transformação. Sim, o que eu sempre acho é que no caso da formação de professores, quando se faz formação de professores autêntica, digamos, a sério, muda o professor e muda a pessoa. Ou se calhar, quando muda a pessoa, muda o professor, não é? Que é uma coisa... Agora, o que nós vamos falar hoje, olha, é por causa do calor que me estão a cair gotas dentro dos olhos. Nós queríamos conversar, era sobre... o que é a escola moderna, o que é o movimento da escola moderna. Podemos ir conversando, porque também já tenho também muitos anos, durante muitos anos, desde que estou em Portugal, estou ligado à escola moderna, fiz a minha tese de doutoramento sobre a escola moderna e acho que foi a primeira por um membro da escola moderna, porque antes disso há outras, de outras pessoas, de outras universidades, inclusive do estrangeiro, e várias teses de mestrado também, sobre diferentes dimensões da escola moderna, não é? Deixa-me dizer alguma coisa conheço, mas... Eu da escola moderna, infelizmente, não tive a oportunidade, na minha formação inicial de professora... Fizeste onde? Eu fiz no ISCE, em Odivelas. Em Odivelas. E na altura não tive contacto nenhum sobre o movimento da escola moderna. Eu fui conhecendo através de uma amiga, mas o momento fulcral foi quando uma amiga minha, que estava a fazer ensino doméstico para o filho e assistia aos sábados pedagógicos, desafiou-me, e foi a partir daí que conheci o movimento da escola moderna. O que eu acho é que, não sei, eu sinto que hoje em dia já há mais esta preocupação nas universidades, talvez de dar a conhecer. Eu espero que sim. Pelo menos sinto que a juventude, os jovens, os estagiários e isso, têm algum contacto. Temos aqui uma visita especial. Sempre. Desculpem lá, mas não há alternativa. Então pronto, fica aí. Pronto, aí, sossegadinho, está bem? Sim, pronto, já ficou. Eu sempre tenho dúvidas que se trabalhe nas universidades. Possivelmente, e acho e faz muito bem, naquelas grandes universidades, por exemplo, a Universidade de Lisboa, a faculdade, neste caso a Faculdade de Educação, na Universidade do Porto, na Universidade do Minho, não sei se em Aveiro, mas nessas três universidades, pelo menos, há gente da Escola Moderna, ou próxima da Escola Moderna, e eles também têm essa tarefa, essa função, essa possibilidade, é? Sim, de dar a conhecer, não é? Porque o que eu acho que há no ensino superior é uma certa rejeição
a trabalhar determinada linha. Se pensa que desde a universidade tem que dar uma ideia global e nada concreto. Não é? Por isso é que as pessoas se queixam, aquele é muito teórico, não há nada concreto, essas coisas. E há colegas da universidade, e digo colega porque ainda continuo a ser professor, mas já estou reformado, que têm uma rejeição a trabalhar estas situações mais concretas, experiências concretas, não? E eu acho que é um desperdício, porque nós tivemos alguma vez uma disciplina que me calhou a mim na Universidade dos Açores, que era modelos pedagógicos. O conceito de modelos também há diferentes maneiras, há muita gente incluso que diz que cada um tem o seu modelo. Eu não concordo absolutamente com isso, porque eu entendo que o modelo é uma estrutura, e é uma estrutura que se vai enriquecendo com a colaboração de vários. Tu não podes ter o delírio de grandeza de fazer um modelo e confrontar e assegurar-te que aquele tenha validade para outras situações, não é? Mas o que acontece em outros modelos, que podem ter nome ou não podem ter nome, é diferente, é justamente esta dimensão de participação de vários. É como as teorias em educação, na ciência, não é? Não é só uma pessoa que é a dona do assunto, há vários grupos que estão trabalhando sobre as teorias. Isso é importante. Isso é muito importante. E em educação nós temos o delírio pré-científico de pensarmos que podemos fazer um modelo pedagógico só uma pessoa, não é? E por isso que a gente que diz que faz o seu modelo, trabalha segundo o seu modelo. Pode ser o seu estilo de trabalho, que é natural, não é? Mas isso acho que é interessante o que tu dizes na formação de professores finais do século XX, deve ter sido princípio do século XXI. Eu acabei em 98. Sim. Princípios de 21, se ter esquecido uma realidade que é alargada, não é? E acho que continua a ser, em muitos aspectos. A gente que tem vergonha de... A sensação que tu tens é que sais e pouco aprendes. A sensação que eu tenho é sair do curso, claro que eu fiz algumas aprendizagens, mas o que aprendeste foi depois na prática. E durante 15 anos eu trabalhei no ensino tradicional, então para mim é uma mudança grande, ainda que eu sinto que eu já tinha coisas dentro de mim que eu queria fazer de forma diferente. Mas, lá está, não tinha-me cruzado com pessoas, já me tinha cruzado com uma ou outra pessoa, mas não tinha mexido comigo, eu não tinha feito nada que pudesse mexer aqui dentro e me dissesse, não, é isto que tu queres. Imagina-te tu o que aconteceria na medicina se já há grupos de cientistas que estão a trabalhar uma determinada terapia, mas como é de um determinado grupo alargado, os outros não aceitam porque é determinado grupo, não é? E este é um grupo alargado, ainda por cima sustenta-se nas coisas mais universais de Freinet, o Sérgio Nissa, que é um dos líderes disto, dice, también refiere siempre a Vygotsky, siempre a Brunner y otros autores que no ni siquiera consideran la escuela moderna, más que en este momento la escuela moderna va a buscar esos principios. Mas convence-me, como professora, é o pai de uma criança, porque é que tenho que mandar o meu filho à tua escola? O que é que vai aprender? As minhas metas, lindas! Bem... sabes que esta é a minha segunda turma em que eu pego do início do primeiro ano. Sim, desde o primeiro ano. E este tens o primeiro ano. Agora neste momento tenho um primeiro ano, sim. Né? E uma das coisas que para mim foi importante é rodear-me de pessoas que poderiam me ajudar também neste crescimento, e que eu acho que é um crescimento sempre. Mas há uma coisa muito importante que nós trabalhamos e que ajudamos as crianças, que é na formação democrática, na importância que eles têm em tudo aquilo que nós fazemos na escola. Não é uma professora que decide o que vai fazer e eles vão fazer aquilo que eu digo. Nós trabalhamos em conjunto, de modo cooperado. E toda a organização, tudo aquilo que é feito em conjunto. Eles sentem que fazem parte, sabes? Não é aquela coisa como eu já fui, que é eu chego, abro o manual, agora vamos fazer isto. Não, nós decidimos em conjunto, nós vemos... aproveitamos todas as coisas que são ditas e a partir daí é trabalhado. Sim. E as pessoas têm uma ideia errada, muitas vezes pensam que na escola moderna eles fazem o que querem. Isso, eu pus uma dessas questões ali. Sim. Eles fazem o que querem, aquilo é uma balbúrdia, nós estamos...
É um bocado sem organização e na verdade não é, e dá muito mais trabalho, na minha opinião, e eu senti, por exemplo, isso na pandemia. Na pandemia, as pessoas que deram aulas que dão no tradicional, elas pegaram nos manuais, e organizavam e era dado. Eu não, eu organizei grupos para fazer os projetos que já tínhamos começado, nós fazíamos conselhos juntos. Claro que tive algumas dificuldades pela situação em si. Sim, conselhos quer dizer reuniões onde se decidia a vida da turma. Exatamente. Onde nós planificamos juntos aquilo que nós fazemos na semana seguinte, onde nós avaliamos o trabalho que foi feito. Deixa-me lá dizer só uma pequena coisa. Gente que faz economia sabe da importância de planificar e de avaliar. Sim. E a escola não se dedica a isso em geral, não é? E neste caso, às vezes acho até pela calada, no movimento se dá muitíssima importância a planificar com as crianças e avaliar com as crianças ou com os alunos, porque eles têm que aprender a planificar e têm que aprender a avaliar, não é? E planificar na cabeça de alguns professores, muito lamentavelmente, ainda é fazer aquele papel que você tem que apresentar ao conselho diretivo e não aquele projeto que vocês têm para o dia, para a semana, para o mês, que está na cabeça, não está no papel. E que não te baseies nas páginas do manual, nada contra, porque existem profissionais muito bons e que trabalham desta forma, mas sabes que inicialmente eu acho que muitos dos pais ficam com o pé atrás. Ficam com aquele receio. E Sim. Agora? Como é que vai ser? Isto vai Sim. Correr bem? Sim. E com o tempo, não precisa de muito tempo. Eles começam logo a ver. São crianças que desenvolvem a autonomia. Sim. Não tem nada a ver com isto, menina. Diz. Mas eu ouvindo-te falar, acho que quando tu fazes e sabes o que fazes e tens a convicção esta que tu tens para falar, estás me convencendo, vou mandar a minha neta à tua escola. Não, mas a verdade é essa. Eu a primeira vez que tive a minha turma do início ao fim, que foi a anterior, claro que eu tive algumas inseguranças. Eu tinha segurança porque eu tinha um grupo cooperativo, ao qual, aliás, tive 2. Com elas eu trabalhava, tirava as minhas dúvidas. Grupo cooperativo para os pais que não são professores, quer dizer grupos de professores que se juntam para refletir a profissão. Exatamente. Independentemente do horário, independentemente de terem créditos ou não, porque estão preocupados com a profissão, com uma frequência que determina, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal, para se encontrar e falar da profissão. E na altura o meu grupo cooperativo era online, antes da pandemia, e nós encontrávamos todas as terças à noite, às vezes das 9 à meia-noite ou quase, mas era com elas que eu tirava as minhas dúvidas, era com elas que eu sentia a segurança para chegar ao pé dos pais e poder expressar aquilo que eles querem ouvir, porque Sim. O que eles querem é que os filhos tenham sucesso. Sim. Só que, infelizmente, o sucesso que os pais querem neste momento está relacionado com notas. Sim, com conteúdos. Os conteúdos e no final depois as notas e os testes. Sim. E o que estas crianças ganham, não desfazendo todas as outras crianças, obviamente, mas a aprendizagem que eu fiz enquanto professora e que não estou assim há tanto tempo, eles desenvolvem uma autonomia tão grande, mesmo aquelas crianças que têm dificuldades, como elas sentem que fazem parte de um grupo e que só temos sucesso se todos estivermos a trabalhar em conjunto, elas não têm medo de apresentar alguma coisa que trazem de casa, Sim. Um projeto. Elas até podem não conseguir ler, mas têm um amigo no ouvido que vai ajudá-los, porque eles aprendem a cooperar, eles aprendem a ser responsáveis desde cedo. Esta turma que eu estou a terminar é de primeiro ano. Eles aprendem a avaliar de uma forma construtiva. É interessante, e eu senti muito com esta minha turma, que era, eles conseguiam fazer críticas aos colegas de um modo construtivo. Claro que eles vão buscar o nosso exemplo, nós enquanto professores temos que ser um exemplo. Eu não posso ensinar aos meus alunos também, aos meus filhos, mas não posso ensinar aos meus alunos isto se eu não demonstrar esta empatia, esta preocupação, este cuidado com eles.
O gatinho... Ele está sobre o aparelho que grava, mas está tudo bem. Isso é o que se chama animal doméstico, não? Ele quer estar com pessoas. É uma coisa muito engraçada isso. Pronto, já não mando mais embora, está aí. Há uma colega, não sei se a colega ela não é professora, a Fátima não me lembro quanto era o último nome, ela é que sempre está a ver o nosso felino aqui. E a comentar. Olha, mas deixa-me lá explicitar algumas coisas. Tu falas, por exemplo, de autonomia, não é? Autonomia para muita gente é fazer o que quer. Autonomia, inclusive, fazer o que quer às vezes até como se fosse independente. E neste caso os meninos não são independentes, embora são autônomos. Eu sempre dou o exemplo com o que acontece com as duas autonomias nossas, a Madeira e os Açores, não é? Elas têm que estar muito ligadas ao resto do país. São autônomas para muitas coisas, decidem a sua vida, mas continuam ligadas a este grande país, embora é pequenino, que é Portugal, não é? Não é independência, é autonomia. E o que os meninos ganham aqui também é tomar conta da sua vida. E eu também costumo dizer, porque eu acho que isso às vezes custa muito, quais são as autonomias. Autonomia, como é a autonomia? Que eu acho que é um conceito muito complexo e se dá em situações muito simples, como por exemplo aprender a comer. Agora já é autônomo para aprender a comer, mas não faz o que quer. Se calhar, para chegar lá, teve de sujar muitos pratos, muitas mesas, muito não sei o que, não é? Mudar a roupa, passar a rua sozinho, sair à noite, à medida que vas andando, não é? Gerir o seu dinheiro, não é? E se calhar até gastou a mais tontamente em alguma coisa, alguma vez porque errou, não é? Mas depois devagarinho vai gerindo melhor. Essa é a autonomia, e isso é o que se pretende aqui, não é? Também, que vão ganhando autonomia, especialmente na aprendizagem, que possam ir aprendendo. Porque quando eles estão, por exemplo, eles têm um momento que é o tempo de estudo autónomo, não é? Onde eles planificam aquilo que eles vão poder trabalhar naquela semana, sozinhos, a pares, em apoios, e eles vão ter que fazer algum percurso para depois perceber como é que alguns têm mais dificuldade. Não chegam lá e dizem, eu pensei nisto e agora vou já buscar aquilo. Mas eles vão. Mas há sempre aqueles que conseguem melhor. E estes são eles que vão ser os nossos ajudantes, porque eles vão ajudar os colegas também. Sim. Engraçado, esta sexta-feira eu tive que faltar um bocadinho, deixei uma atividade com os meus alunos e a colega que ficou, e estava uma menina com muito cuidado a ajudar um outro menino que tem várias dificuldades, mas ela numa doçura, com todo o cuidado para ajudá-lo, e depois dava-lhe o tempo para ele fazer. Então, através daquilo que nós mostramos, dos pequenos passos que vamos ensinando, vamos mostrando, uns vão aprendendo mais rápido, e esses é que vão nos ajudar. Às vezes nós não conseguimos chegar tão facilmente a algumas crianças, e são eles que vão nos ajudar, porque eles ganharam essa autonomia. O que alguns pais costumam perguntar é, em tanto que ele está a ensinar a outro, não está a perder de aprender? Nada, porque ele ou ela consegue perceber se afinal até sabe bem aquilo que achava. Porque às vezes eles até sabem, mas quando eles vão explicar... Sim, há uma canção de Maria Bethânia que diz: quanto mais se ensina, mais aprende o que ensinou. Sem dúvida, eles desenvolvem cada vez mais as suas competências e, portanto, eles não estão a perder de todo, eles ganham ainda mais. E as crianças ficam muito felizes por ter este papel. E eu acho que também é importante outra coisa da experiência que eu tive, que é as outras crianças, e isso é um cuidado que eu tento ter, é as outras crianças, elas não se sentem rebaixadas. Entendes? Eu acho que isso é importante, porque vamos ter sempre crianças com maior facilidade ou maior dificuldade. Sim. O importante é elas sentirem, ok, eu não consigo fazer isto como o meu colega, mas eu tenho aqui colegas que me podem ajudar. Sim, eu acho que isso também tem que ver com o clima
de cooperação, de interajuda que o professor é capaz de criar. Por isso que é importantíssimo o papel do professor, não é? Eu sempre me lembro de uma mãe que reclamava perante uma das professoras que trabalhava no movimento porque trabalhava no texto, fazia melhoria de texto, escrevendo tal como o menino escreveu, projetando num quadro tal como o menino escreveu. E perguntava ou levantava a questão se o menino não se sentia atingido pelo facto de estar a mostrar os erros. E aí tu sabes a resposta disso, obviamente que sim, não é? Esta coisa de nenhum texto é último. Mas sempre posso fazer melhor. Claro. E o que está ali a expor é a pedir ajuda para fazer melhor, não é? Sabes que uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus alunos é eu também estou a aprender, porque eles muitas vezes têm aquele medo de escrever, até por causa uma coisa que eu consigo fazer a diferença é os alunos antes e depois de eu estar no movimento da escola moderna, que eu dava muita importância ao erro, que eu dava, sabes, não perdia tempo, não é perder tempo, é ganhar tempo, mas não estava com eles, só chegas lá e corriges os erros e já está. Mas a criança, ela não percebe aquilo que é feito e sente-se como se fosse castrada, sabe? Sim. E aqui não. Inclusivamente eu lhes digo, vocês sabem, quando eu estou a escrever, e muitas vezes eu digo, eu sou péssima a escrever, eu tenho que escrever, voltar a ver, e nunca está pronto, e às vezes preciso de alguém para ver, é igual, não se preocupem. Então no primeiro ano, tem miúdos que escrevem assim, uma página, com erros, com falta de pontuação, mas a preocupação principal é, não tenham medo, escrevam, sim, façam, e eles sentirem que tudo aquilo que eles fazem é considerado importante na sala. Sim. E eu acho que isto é que faz muita diferença. Eles não fazem aquilo que querem, às vezes fazem, nós deixamos, quer escolher uma atividade ali, mas não é o que muitas das pessoas pensam. Por exemplo, até mesmo com a avaliação, às vezes ouço comentários, por isso que depois chegam ao 5º ano e as coisas não é verdade. As crianças ganham competências, obviamente elas chegam ao 5º ano e é tudo muito diferente, mas elas ganham competências que vão ajudá-las para o estudo, para tudo aquilo que lhes vem futuramente. Essa é uma das questões que eu levantei, porque o que os pais costumam dizer, pronto, agora acabou o tempo de mimo, destes 4 anos, onde ele era o centro de tudo, e agora vai para a escola real, não é? E como vai se desenrascar nesta escola real, que é mais ou menos próxima da vida real, entre aspas, não é? Com menos ajuda, com mais exigência, e por isso me parece interessante o que tu dizes de ganhar competências, de este assunto, eu insisto muito, de autonomia, que não falamos o suficiente e nunca vamos acabar de falar o suficiente sobre o que é ser autônomo, o que é saber planificar a tua vida, porque não é só um trabalhinho, não é organizar-te para muitas coisas, não é? O que é saber avaliar, o que é importante, que essas competências que os meninos, se estão ainda mais do 1º ao 4º ano, conseguem aprender, é muitíssimo importante para desenrascar-se numa situação incerta como a que vem ali, porque o 5º ano não é necessariamente mau, é diferente. Olha, ainda ontem estive com alunos meus que acabaram agora o 5º ano e, claro, que existem aquelas crianças que mantêm as suas dificuldades, mas eles estavam a dizer que todos tinham passado e estavam a falar das suas notas, não é? E muitos dos pais que eu encontro, fazendo o balanço, os pais, eles realmente percebem a importância deste trabalho que foi feito. Depois de 4 anos. Depois de 4 anos. Sim. Não precisa ser depois de 4 anos. Sim, depois de algum tempo. Tu sentes que no primeiro ano, e eu senti isso inicialmente no outro grupo e sinto neste grupo, houve ali pais que não acharam muita piada. Eu tive muitos primeiros anos antes do movimento da escola moderna. Eu ensinava da forma tradicional, letra a letra. Portanto, eu conheço as duas realidades. E inicialmente eu tive pais que eu percebi que estavam em dúvidas se a minha metodologia, como me diziam, ia dar certo. É aquele medo, será que isto vai dar certo? Sim, inclusive em professores.
inclusive em professores. Eu nem vou comentar sobre Inclusive isso. em professores, e eu lembro-me ter ouvido de professores dizer, por exemplo, mas quando é que vão trabalhar as letras? Não é? Quando já para essa altura já dominam, o que acontece é que este domina tal letra, tal frase, tal, e outros dominam outras coisas, não é? Sabes que eu trabalho num agrupamento, eu sou, que eu saiba, a única pessoa que trabalha desta forma. Não quer dizer, e tenho imensos colegas muito profissionais e que fazem um excelente trabalho, só não trabalham desta forma. Mas eu sou a única pessoa, e se eu não tivesse as tais pessoas dos grupos cooperativos, se eu não tivesse os sábados pedagógicos onde nós vamos e ouvimos as práticas dos outros, os congressos para mim são assim... Sim, deixa-me lá só, porque isto é para pessoas ou pais que não são do movimento da escola moderna, não é? Que para a tua... um conceito aqui importante é a formação permanente. A formação permanente dos professores. Formação permanente quer dizer, toda a tua vida vai estar aprendendo, toda a tua vida vai estar melhorando. E este assunto dos sábados pedagógicos é sábado uma vez por mês que se juntam as pessoas para aprender. E às vezes... E que é para professores, mas também pode ser para pais. Sim, mas não é só... Inclusive, os sábados pedagógicos têm participado pais nos grupos dos Açores, se tem feito online, e tem havido pais daqui do continente também interessados, não é? Pais interessados que querem saber mais, que é isto, como é que trabalham, pronto, não vão se informando. Mas eu acho que isso é importante, porque inclusive nos professores existe muita ideia, eu faço uma formação, arrumo e vou para casa, assumo. Aqui não consegues. Esta questão que tu disse também, não só é os sábados que faço uma vez por mês, mas também os outros encontros que tu falavas de fazer grupos cooperativos online, online ou presenciais. Oh, meu Deus. Pronto, o que eu vou fazer? Na verdade, o ideal é... Aqui, e aí, está bem? Está bem, aí. O ideal... Se ponho aí fora e fecho a porta, passa a vida a chorar, vem o vizinho perguntar. Aqui. Sossega, pronto. Na verdade, o ideal era poder trabalhar com pessoas que estivessem perto para podermos refletir juntar-se juntos, ali mais perto. Mas isso não é possível. E, portanto, temos que fazer com aquilo que podemos. Sim. Mas o que eu sinto é que eu tenho sempre esta necessidade. Se calhar, eu não sou a única. Há muita gente que desde a formação inicial que vive com um meme, não é? Que está desde do início... Muito poucos. Como dissemos há bocadinho... Ou pelo menos das pessoas que eu conheço, mais velhas... da Escola Superior de Lisboa, possivelmente algumas outras. Sim, talvez mas eu que estive nos Açores, estive em Porto Alegre também, a Escola Moderna olhava como um bicho, era um bicho raro lá. E os outros colegas que estavam comigo... um bocadinho a melhorar. Agora tem ido mudando, não é? De alguma maneira. Mas a verdade é que, no meu caso, que trabalhei muitos anos no ensino tradicional, tu tens que estar sempre à procura de aprender, de refletir, de falar, de pensar com os outros, porque sabes que é mais fácil voltares para trás do que estares ali a fazer o teu caminho. É muito mais fácil. Quando as coisas não estão muito bem, é muito mais fácil abrir o manual e vamos lá trabalhar e acabou. Não é? Isto exige uma preparação e uma coordenação, uma dedicação também. Uma dedicação que as pessoas que não estão habituadas têm alguma dificuldade em perceber. Na minha opinião, têm alguma dificuldade e respeito isso. Mas, na verdade... Tem alguma dificuldade em entender o tipo de trabalho que tu fazes para manter a formação permanente, para estar permanentemente em formação? Mas eu acho que são as pessoas que estão um bocadinho fora, as pessoas que estão fora da minha porta, da minha sala. Porque as pessoas que trabalham comigo, e eu tenho tido experiência, as professoras de apoio que estão comigo, neste momento nós falamos como coadjuvantes, elas veem o trabalho, elas estão ali comigo e elas conseguem perceber de uma forma diferente do que aquelas pessoas que só ouvem. Sim, que veem fantasmas, que ouvem fantasmas. Entendes? Sim. Agora, quem está contigo vai perceber, isto está trabalho, afinal precisa de muito tempo. Sim. Mas as crianças conseguem fazer coisas
Sim, por de exemplo, uma forma mais rápida sim. do que os outros. Ganham mais rapidamente a autonomia, ganham mais rapidamente o sentido da cooperação, que também é uma coisa muito importante. Sim, esta questão que tu dizes, há muito trabalho por trás. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, este assunto de criar condições para que o menino possa escolher e possa escolher numa linha que faz crescer, implica muito trabalho do professor. Sim. Não é soltar os meninos, atirar os meninos na piscina, agora escolhem. Não se trata disso, não é? E acho que isso é importante que os pais ou outros fiquem a saber. Para pais também, não é? E como pais, este também é um trabalho que deve ser feito. Nós também devemos trabalhar para que o nosso filho ganhe quê? Competências de autonomia, competências que seja... Sim. Que aprenda a ter esta organização. Tu estás a falar como mãe. Como mãe. Sim. Eu tenho 3 filhos. Sim. Duas já são crescidas, uma já é casada, mas tenho um de 12 anos. E é muito interessante, porque quando foi a altura da pandemia, eu conto isso muitas vezes. O meu filho dizia muitas vezes: quem me dera um dia calhar-me um professor do MEM. Verdade, ele dizia muitas vezes. O meu filho não é uma criança que gosta da escola como ela é. E é uma criança que gosta de dar lá um trabalho para ele apresentar. Isso ele vai gostar de falar, sim, de apresentar, de estar ali. Ter uma intervenção maior. Diferente, de uma forma diferente. E na altura da pandemia, não só, ele vê o trabalho e as horas de trabalho que tem em casa, seja na pandemia ou não. Então ele muitas vezes via as coisas e na pandemia ele assistia a muitas coisas, não é? Ele dizia: eu gostava tanto de ter um professor que fosse do MEM, porque ele sente que seria tudo muito diferente do que temos que sentar, não pode falar só quando derem autorização, não é? Sim. E a criança sente-se restringida. Claro que isto, porque muitas pessoas até gostam, mas têm medo de não, sabes? Muitas pessoas que dizem professores que não se atrevem a avançar. Isto era interessante, mas precisava de alguém ao pé de mim para me ajudar. Ou, gosto muito, mas eu já estou habituado desta forma. Pronto, e é sair da coisa. área do conforto. Porque também é isto, sim, o sair da área de conforto. Agora, eu tive pessoas fulcrais na minha vida, como a Esmeralda, a Helena Silva, a Ângela, a Tânia Correia, a Cláudia. São pessoas com quem... e outras mais, não estou a referir todas. A Inácia, não estou muito com ela, que é uma pessoa também no MEM que nós conhecemos e que eu adoro ouvi-la e refletir com aquilo que ela diz. Estas pessoas, eu vou para casa e eu vou refletir sobre aquilo, eu vou pensar: não correu tão bem isto, então eu vou tentar desta forma, porque aquela pessoa alertou-me, sabes? Sim. E o que na escola eu sinto é que nós perdemos pouco tempo, ou quase nenhum, a refletir sobre estas coisas. Sobre o que fazemos. Isto tudo é importante para as nossas crianças. Eu sempre questiono o que é as reuniões de professores, que obrigatoriamente fazem, não é? E eu continuo a achar que a imensa maioria do tempo de reuniões de professores é para trabalhar ou falar ou discutir por volta da legislação e não da pedagogia. E a legislação não é a pedagogia. Sim, coisas de burocracia. Entre aspas, burocrática, não é? Que deveriam ter uma dimensão mais pedagógica, de alguma maneira. Não? E isso eu vou buscar nos grupos cooperativos. Uhum. Por isso é que dizia que os grupos cooperativos são espaços, grupos, gente, onde discute a profissão, fala sobre a profissão, desde a perspectiva da pedagogia. Há uma coisa que eu passo sempre aos meus alunos, que é: eles estão ali a aprender, mas eu estou sempre a aprender. Eu acho que isto é importante nós passarmos também aos nossos alunos e aos nossos pais, que nós não somos os donos da verdade e os donos de... não sabemos todas as coisas. Sim. Nós estamos a construir-nos conjuntamente com eles e com as pessoas à nossa volta que nos influenciam positivamente e nos fazem melhorar. Tenho uma amiga que trabalha comigo há 17 anos, é professora do ensino especial, e ela é engraçado porque ela nota muita diferença. Ela diz: tu estás tão diferente daquilo que eu conhecia. Eu nunca me considerei uma má professora, sempre tive uma excelente relação com as famílias e gosto muito de ter esta relação com as famílias, acho que é muito importante.
Mas lá está, estava focada de uma forma diferente, e hoje em dia aquela exigência, às vezes dureza, diria, as pessoas que me veem agora notam diferença, porque eu estou muito mais, não é eu é que decido, eu é que sei, e agora não vais falar, tu não tens que dar a tua opinião, não diria desta forma, mas um bocado assim. E agora não, eu mostro-lhes sempre, nós estamos a crescer juntos. Sim, sim. A crescer juntos. E eu tenho crescido tanto, Pedro, tanto. E eu diria nestes últimos 5 anos tem sido, assim, uma aprendizagem imensa. Eu aprendi imenso com os meus alunos. Eles fizeram-me pensar, agir de forma diferente. Agora, se me disseres, ok, mas está a correr tudo bem. Não corre tudo bem. E se não vamos enganar os pais, não corre sempre tudo bem. Mas também é importante termos a humildade de assumir quando não corre bem e abrirmos. Eu gosto muito de falar com os pais. Os pais precisam de saber, gosto de matar. Eles têm um material, os cadernos vão sempre, todos os dias. Eu gosto que os pais, então no primeiro ano, né, os pais ficam perdidos. Eles querem ajudar, mas não sabem como ajudar. Então precisamos ter esta relação com as famílias. Sim, eu acho que isso é importante. E sermos uma equipa. Sim. Eu acho que quando somos uma equipa é muito mais fácil. Sim, este assunto da relação com os pais acho que é fundamental, e a responsabilidade da escola é muito maior que a dos próprios pais, não é? Porque rapidamente vamos buscar os pais irresponsáveis que existem, abandônicos, se fosse a palavra, que existem, mas a maioria não é assim. E também temos obrigação como escola, como professores, de fazer alguma coisa por essa criança que não tem culpa de ter um pai com essas características. Eu tenho tido turmas com pais abandônicos. Uns queridos, muito responsáveis. Sim. Não, tenho pais muito responsáveis. Há sempre uns pais com maiores dificuldades nestas coisas, mas tenho pais muito cuidadosos, e se não sabem como fazer, contactam-me e tentam fazer. Eu tenho um aluno que... queres tirar? Aqui agora é o problema do computador, menino, nada. Não, isso é interessante. Eu ia dizer, eu tenho um aluno que a mãe é professora de primeiro ciclo, uma querida também. E é engraçado porque ela este ano fez a formação inicial do MEM. Certamente como professora para ajudar, mas foi muito para perceber como é que podia ajudar, como é que se fazia e como é que podia ajudar. O filho é uma criança super responsável, não apresenta dificuldades e é muito amigo dos colegas para ajudar. Mas ela queria perceber para poder ajudar, e eu acredito que tenha sido bom para ela fazer. Acho que seria interessante haver alguma coisa para os pais realmente. Por exemplo? Não sei, algo que não diria uma formação, não sei se uma formação, mas algo que os pudesse ajudar, ao momentos em que pudéssemos estar... para falar mais um pouco, uma das coisas que eu quis fazer, não fiz, às vezes é um bocadinho difícil porque depois tem a ver com a organização da escola e também não queremos sair muito da organização da escola. E por isso, por exemplo, quando nós temos reuniões, as crianças não estão lá. Mas uma das coisas que eu ouço a Ângela, da Ilha da Terceira, sim, estava a dar o exemplo. Ela faz, pelo menos ela dizia que fazia reuniões mensais com os pais para mostrar. Se calhar é uma coisa que eu posso pensar de forma online, não é? Para não entrar aqui na organização da escola e trazer... E tentei muito, e eu acho que é uma das coisas que eu quero melhorar nesse sentido. Sim. Mas eu lembro que o ano passado foi online, fiz com os alunos, nós preparámos e eles... apresentaram. Fizemos uma apresentação daquilo que estávamos a fazer para os pais. Isso é muito interessante. E eu acho que isto é muito importante, e acho que é uma coisa que eu ainda não consegui fazer. Lá está, talvez me sinta um pouco limitada, não é que as pessoas vão me dizer não podes fazer, mas às vezes não queremos fugir muito para não trazer outras situações menos agradáveis, mas eu acho que é muito importante e gostava de ter sempre um momento com os pais e fazermos um balanço.
e irmos mostrando. Ponto de situação. Com eles, serem eles, porque eles a explicarem. Eles querem ser os meninos, os alunos. Eles, as crianças, os alunos, não é? Sim. Porque eles, ao mostrarem, os pais conseguem realmente ver a diferença que está a fazer. Sim. Eu acho que isso é interessante, tenho visto já há muitos anos em algumas outras escolas, está outra gente que tu conheces do movimento, que já tem vindo a fazer reuniões com os pais, onde são os meninos que fazem a apresentação. Não é a primeira reunião, porque a primeira reunião é para falar um bocado da vida da escola, o que vai ser mais ou menos a segunda, quando já começaram a fazer. Os pais, sabes, quando é a primeira reunião e que os pais vais conhecê-los pela primeira vez e estão habituados a ver as coisas de maneira diferente, tu chegas lá e apresentas de maneira. A primeira reunião é um bocadinho de susto para alguns. Mas pronto, mas não é, dizia não é a primeira reunião porque normalmente os professores também utilizam para falar um bocado da escola, das regras da escola, e nesta outra era mais ou menos a segunda, já, quando já começavam a pôr de pé a organização da sala, não é? E que eles pudessem contar, porque eles vivem muito aquilo, eles querem ser os meninos, e é uma delícia ver aqueles meninos apresentarem, a falarem do que estão a fazer e o que se faz aqui, e o que é uma das coisas as que regras e essas coisas no todas. Próximo ano, gostaria muito, mesmo que seja online, algo que eu consiga fazer, uma gravação com eles e que depois possa-se mostrar, ou eles estarem presentes, ou escolher os porta-vozes para poder fazer, porque eu acho que é importante, e porque os pais, eles querem ser. Eu na escola que estou, não nos podemos queixar, temos pais, é uma escola com pais interessados, há sempre um ou outro menos interessado, ou menos preocupado, mas na maioria são pais muito interessados, e portanto eles querem saber, eles querem ajudar, eles querem perceber, porque às vezes diz-lhes pouco aquilo que veem, por exemplo, no caderno. Eles não conseguem vivenciar da mesma forma. Estou a ver aqui que muitas vezes há a ideia de que não se trabalha tanto a matemática. Alguns dizem. Aqueles, especialmente alguns que são professores ou que têm melhor conhecimento do tipo de disciplinas que se trabalham. Já ouvi isso, não necessariamente é generalizado, não é? De dizer que se trabalha. Os professores no momento trabalham mais a língua do que a matemática, não é? Mas há uma coisa muito interessante, que a matemática está na área da linguagem e comunicação nos currículo, como se chama, da educação da infância? Eu sei o nome agora também. Aproximação curricular ou abordagem curricular, não sei. Está no âmbito da comunicação, não é? Que tem que ver com formas de comunicação, matemática também. O último grupo foi muito interessante porque nós trabalhávamos muito a partir dos desafios matemáticos que surgiam deles. Nós íamos para a rua fazer descobertas no recreio, na rua, relacionado com a matemática, e eu tive até uma comunicação que eu fiz sobre a matemática, onde cada grupo foi na altura depois de voltarmos da pandemia. Quando acabas isso, faz-me lembrar que falamos que este assunto de comunicação dos professores do movimento, tá bom? Agora continua. Tá bom. E na altura, quando voltámos, foi um pouco rever aquilo que tinha sido trabalhado. E cada grupo foi organizando-se para apresentar aos outros colegas. Então, por exemplo, lembro-me da mesa dos sólidos geométricos, onde eles foram buscar material, onde eles dividiram os poliedros, os não poliedros, e depois chamavam os colegas para ver aquilo que eles estavam a fazer. E todas estas coisas que vamos fazendo e que só vivendo, Pedro, há coisas que são difíceis para mim explicar, porque é vivência. É a vivência, e é algo que me enche a alma e o coração, mesmo. Eu às vezes ficava tão emocionada que quase tinha as lágrimas nos olhos. Sério. Porque há coisas muito mais do que os conteúdos, porque os conteúdos realmente são importantes. Mas se tu perguntares a qualquer criança o que é que deu no ano passado, ou até este ano, se perguntares ao meu filho ou a outra pessoa, muitas vezes eles não se lembram daquilo que foi dado, sabes? O conteúdo em si, sim, há muita coisa que fica voou. Sim, isso normalmente acontece quando se despacha e se arruma depois do teste. Se faz o teste, de vez em quando que vamos fazer. Fazemos o teste. Está arrumado, vamos lá para outra coisa.
E mesmo quando não fazes, há muita coisa, mas o que é que eles não vão esquecer, e eu recordo-me dos meus escreverem e falarem, são daqueles momentos em que estávamos em reunião de conselho, em que estávamos a tentar resolver situações de comportamentos menos adequados, em que... Esse é para as pessoas que não são professores ou que não conhecem o movimento. Estávamos em conselho de uma reunião que se faz semanalmente no primeiro ciclo de educação de infância, onde se discute a vida da turma, e a vida da turma inclui também questões de indisciplina e que tem que ser discutido, conversado e procurar encontrar vias de solução no grupo. Sim. E não necessariamente com castigos, não é? Não. Esta turma que eu tenho de comportamento não tenho assim muitos problemas, mas a outra turma eu tinha alguns. E no diário de turma, uma folha onde eles escreviam aquilo que gostavam, não gostavam, no conselho depois nós falávamos sobre aquelas coisas. Sim, normalmente esse diário de turma ou diário de turma é a ordem de trabalho a agenda de trabalho do conselho. Do conselho. Então nós discutíamos aquelas coisas. Quando o outro que estava a ter problemas de comportamento, mas tem um colega que quer dar uma sugestão ou que quer demonstrar que não acha aquilo bem, mas que acha que podia fazer de outra maneira, ou quando nós decidimos em conjunto, olha, vamos fazer aquela atividade porque até houve uma proposta. Estes momentos, ou aqueles momentos em que se abraçam, em que estão ali a ajudar uns aos outros, em que são esses que ficam. Sim, mas deixa-me que te diga, por exemplo, esta questão de o problema de um dos meninos, e isso tenho visto, ou que bate nos outros, ou que cuspiu, ou que sempre é o mal da fita, saem ao recreio sempre. A atitude dos outros meninos relativamente a este é totalmente diferente do que acontece na nossa sociedade, que quando há um delinquente, quando há um criminoso, castigo ou cadeia, não é? E neste caso é como podemos recuperar este menino para este grupo, pensado pelos meninos, não é? Como podemos encontrar para que ele melhore, porque não está acabado. Eu tive uma experiência de um aluno muito complicada, e como eu te disse, eu estive 15 anos no ensino tradicional. Sim, portanto, isso eu gostava de falar também, pronto, outra mas questão. Mas isto para explicar que eu tenho momentos que às vezes sinto, estou a dar ali um passo atrás que não posso, mas eles fazem-me lembrar. E nesta situação, eu recordo-me que os conselhos foram fulcrais para conseguir alguma mudança de comportamento, pelo menos nos momentos da sala. Às vezes no recreio era mais difícil quando não estava. Mas foi muito importante para a mudança de atitude de uma das crianças, sabes? Porque ele se sentia, eu sentia mesmo isso, ele se sentia amado pelos outros. Ele podia ser, às vezes, muito mau, ou dizer coisas muito más, ou até ter atitudes menos boas com os adultos, mas eles acarinhavam, eles amavam, eles preocupavam-se. E recordo-me, por exemplo, quando eles faziam projetos, também foi uma comunicação que eu fiz, em que tenho uma fotografia em que eles estão os dois sentados e está um abraçado e o outro a ler para ele. E quando apresentou, ele ainda não conseguia ler, já estava no segundo ano, e o outro ia dizendo no ouvido e ele falando. Achas que ele se sentiu alguma vez mal por isso? Não. Aquilo foi muito trabalhado. Não havia ninguém a gozar com ele. Não havia ninguém... Sabes? Sim, sim. Não havia medo. Ele podia apresentar, falar o que quisesse, podia trazer uma frase na apresentação de produções, onde eles têm um momento de manhã e apresentam aquilo que eles querem, que se inscrevem e querem. Não havia esse medo. E isto é um balanço que eu posso fazer desta turma que levei do 1º ao 4º ano. E se calhar se tu falares com crianças da minha turma, elas também se vão lembrar destes momentos. Sim. Desta coisa que mexeram com ele como pessoa. Como pessoa. Não como aprendente de conteúdos, sabes necessariamente. Que eu muitas vezes digo, quando eles terminam o 4º ano, que o mais importante para mim é a pessoa que eles se transformaram, foram-se transformando, a pessoa que se vão tornando. Aquilo que nós trabalhamos em conjunto nesse sentido. Mais do que os conteúdos, é aquilo que nós vivemos, sentimos e que nos ajudou a nos transformar. Sim, sim. Eu disse-te para lembrarmos de falar que tu dizes muito, divides o mundo entre quando trabalhava na pedagogia tradicional e o que acontece agora, não é?
sempre tenho muitas dúvidas o que é a pedagogia tradicional. E tenho dúvidas e me custa muito classificar as pessoas. Porque dentro disso há também, tu mesmo dizia, a gente é muito interessante. Não é? Muito. E que não podemos dizer necessariamente que é do tradicional. O tradicional é para simplificar. Se calhar, porque ensinava a ler e a escrever letra a letra, planificava com uma colega, seguíamos ali mais ou menos o que o grupo de ano põe e fica seguido. Não, é só porque eu queria mais ou menos por volta de 1 hora, que não seja... Que não Ok. Só para dizer que baseias-te muito nas planificações que fazes no início do ano, estão ali as planificações, planificas com o colega e o que o colega faz na sala, mais ou menos tu segues igual, segues os manuais, olha, esta semana vamos trabalhar, imagina, a página 50, 51, 52, e é muito nesse sentido, não sais do caminho, ainda que eu recordo, e os pais, muitos deles, em todos os grupos criei amigos, mas pedia, por exemplo, para preparar algum trabalho em casa e apresentar, ou fazíamos alguma coisa na matemática e queria que pensássemos em conjunto, mas eu não sabia fazer de outra forma, sabes? Aqui não, aqui de repente planificaste até com eles, estão a falar, estão num trabalho de texto, mas de repente há um aluno que fala de, sei lá, de bananas, imagina, e tu sentes que aquela é a oportunidade para fazer outra coisa, para pôr alunos a procurar sobre aquele tema, ou tu vais sugerir outra atividade. Sim. Ou vais... Mas eu acho que é importante referir que essa abertura que tu deixas para entrar o espontâneo, para entrar o inesperado, é também pensada por ti. Porque não é toda... tu tens uma organização que permite a entrada do improviso. Ficas mais atento. Sim, também. E também ficas atento, mas não te deixas levar pela corrente de tudo que venha por aí, não é? Mas isso é um treino que tu também vais fazer. Sim, mas é porque tu tens uma organização. Essa organização é aberta, essa estrutura, onde cabe a espontaneidade também, não é? Sim. E tem que tirar proveito pedagógico, porque senão não serve para nada também, não é? Não é só porque... Claro que sim. Eu acho que é um bocadinho isso que às vezes as pessoas caem no erro de dizer ali fazem o que lhes apetece. Havia alguma vez, não sei se era a pedagogia da situação, ou alguma coisa assim que chamava, e a experiência até há pouco tempo havia continua a haver uma escola de Summerhill em Inglaterra, onde os meninos, há o caso famoso do menino com 12, 13, 14 anitos que ainda não decidiu aprender a ler e não aprendeu, não é? O que a crítica que se faz é aqueles meninos que vêm de ambientes favorecidos aprendem, têm toda a liberdade e aprendem muito mais. Aqueles que vêm mais pobres culturalmente, ficam-se por... Não há desafios na escola. E acho que o nosso papel é muito de desafios, de crescer. Não é? Essa espontaneidade é aproveitar aquelas coisas que vão fazer crescer. Não é qualquer coisa também. Não é? Nós vamos desenvolvendo critérios. Algumas vezes é que se ajuste aos conteúdos, outras vezes é que se ajuste a uma situação que permita que cresça a criança, o aluno, o grupo em geral, não é? E a partir de um texto, a partir de uma história, a partir do que for, surge uma proposta para fazer um trabalho de, agora dizemos, artes visuais, que são expressão plástica, ou de música, ou de dança, o que for, e é um trabalho que é feito, que fica tão rico, porque consegues trabalhar a matemática, consegues trabalhar o estudo meio, consegues trabalhar o português, consegues trabalhar as expressões, consegues fazer imensa coisa de uma forma mais rica. Mais próxima deles, que motivam mais, que mexem com eles, porque toca coisas deles, deles e dos alunos, quer dizer. Ainda eles perceberem que, claro, que existem regras que têm que ser cumpridas e essas regras também são construídas com eles. Portanto, eles também sabem, é importante haver regras e estas regras eles estarem a par
sim. Quais são? Estão a par porque eles participaram na construção também, não é? Não são coisas que tu trazes, essa é uma das coisas que até sempre falava com os alunos da formação inicial, quando chegam os meninos à sala já está escarrapachado na parede uma lista de não correr, não saltar, não sei o que, as leis, e não é uma coisa que se vai construindo à medida que vai sucedendo. Na sociedade, nossa sociedade, nós vamos fazendo essas leis em função das necessidades. E por isso é que neste momento, por exemplo, a genética ou a tecnologia superaram, ainda não há legislação que regule isto, porque avançou mais do que as regras da sociedade, não é? Mas isso é para os legisladores também têm que estar atentos a esta evolução. E os professores também. Eu acho que é um desafio muito interessante ir fazendo uma mini-sociedade com eles, onde vão decidindo as regras dessa mini-sociedade, não é? No outro dia eu vi uma frase interessante que nós temos muito... a mania de dizer são futuros cidadãos, sabes? E depois ouvi, não são futuros cidadãos, são agora cidadãos, não é? Temos a tendência, vamos ajudá-los para se tornarem futuros cidadãos. Sim. Eles são cidadãos. Mas, inclusive, dizer, por exemplo, depois quando vão à realidade, esta é a realidade deles, agora temos que aproveitar a realidade, não vem depois a realidade, pois senão até nós estamos negando a escola, não é? Que a escola é fictícia, e não é? A escola tem que trabalhar com a realidade, não é? Tem que trabalhar com hoje, com... Olha, estou a transpirar, por isso me cai. Não, estava por... Tens aqui uma questão que nós já falámos um bocado, que é porque é que os professores não aderem tanto, não é? Esse foi um aluno que me perguntava, não é? Mas se isto é tão bom, por que o governo determina ou todo mundo adopta, não é? Porque quem vai ter noção, muitos acham que dá muito trabalho e é muito mais fácil fazer de outra forma. Essa é uma das razões. Ou, simplesmente, porque se sentem bem também, da maneira que estão a fazer, e temos que respeitar se a pessoa se sente bem. Ou é difícil sair da sua área de conforto. E também porque não estão rodeados de mais pessoas que possam desafiá-los a crescer. Desafiar. Sabes que quando eu comecei a assistir os sábados pedagógicos, eu achei muito interessante muita coisa, e é um bocado aquela coisa de quero beber mais disto, sabes? Era uma sensação muito estranha, porque quero mais, e fui à procura com a minha amiga Rita. Nós chegámos a estar com a Carmen e com a Clara Felgueiras, a estarmos juntas, e elas falavam-nos em grupo cooperativo e nós não percebíamos nada daquilo, mas íamos lá à sede, elas recebiam-nos e falavam. Depois fui para um grupo cooperativo e foi começando esse crescimento. Mas isto para dizer que realmente nós precisamos de pessoas à nossa volta que vão nos pondo aqui um bocado como as borboletas, quando está a apaixonar e tem as borboletas e tem aquelas coisas. É verdade, sente aquelas borboletas. Gostei. Mas é verdade, porque eu deve ser o que eu sempre digo, a erótica pedagógica. É porque eu sentia mesmo cada vez mais vontade. Mas é engraçado, porque no início a Cláudia Cordeiro, que trabalha no colégio aqui no Cantinho dos Amigos, que é aqui perto, no Seixal, ela ri-se muitas vezes com isso, que eu dizia sempre, gosto muito disto, mas a aprendizagem da escrita e da leitura, desta maneira, nunca. Para mim, não. A questão é que quando tu começas-te a envolver, cada vez faz mais sentido. E não quer dizer que tu consigas fazer tudo de uma vez, não consegues, porque é um caminho. Mas não te faz sentido depois fazeres uma coisa como se fosse de fora. Solta. O que faz sentido é que tem que ser o todo. Sim, integrado. Agora, por isso eu falo de estrutura, não é? Que tu vais construindo, vais acrescentando peça, vais numa determinada linha, não é? Exatamente. E portanto ela ri-se porque, entretanto, claro que eu mudei de opinião, e claro que se para mim fazia sentido, o resto tinha que fazer também aquele pois, sentido. Tinha que ter lógica com isto. Tinha que ter toda a lógica. Eu queria, uma das coisas que também comentei aí que gostava de voltar a falar era, já deves ter-te apercebido que professores de educadores de infância, professores de primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro, e principalmente os primeiros níveis de ensino, que comunicam alguma coisa, sejam congressos ou... são muito gente do movimento que conta a sua prática. E encontras muito poucos
educadores ou professores que contam a sua prática em contextos mais alargados, né, que falam da sua prática. Sim. Eu acho que essa é uma aposta. Eu sempre me lembro do José Júlio Gonçalves, não sei se chegaste a conhecer, que dizia, quando aprendes uma coisa, já não fica que ser o banco. Vamos lá contar, vamos lá apresentar o trabalho, vamos importante. Lá. Sabes, quando eu comecei, a primeira comunicação que fiz sozinha é assustador, porque eu conheci com a Esmeralda e a Ângela as pessoas mais velhas do movimento, né? E tu tens a sensação que aquelas pessoas, como tu, elas sabem tudo, e eu vou ali, sou pequenina, ainda me sinto pequenina, né? Mas tu cresces tanto quando o facto de preparares, de refletir sobre a tua prática, de passares, até perceberes que se calhar, olha, não falei disto, mas era tão importante, ou tu cresces tanto e sentes uma coisa que eu da minha parte sinto, pelo menos se calhar pelas pessoas, fui conhecendo aquelas pessoas que às vezes eu chamava um bocado os dinossauros do meme, sim, porque eram as pessoas mais velhas, né? Mas que eu vi nelas, então a Esmeralda e a Ângela, vi nelas que estão sempre a aprender, sempre prontas para, e nunca sabem tudo, então estamos todos a aprender. E aqui o importante é, eu vou passar aquilo que eu fiz, aquilo que eu sei. Sim, sim. Pode não ser igual à tua prática, mas eu vou... E se ajudar alguém a mudar alguma coisa, como todos os outros relatos que eu ouço me ajudam, então já serviu, já valeu a pena fazer aquela comunicação. Sim. Mas mais importante é a aprendizagem que eu faço para mim mesma. E às vezes, já me aconteceu com outro grupo, depois mostrar-lhes a comunicação que fazia, sim, que tinha a ver com eles. Sim, sim. E falarmos um bocado sobre isso. Então, nós estamos sempre a aprender. Que dirias aos pais para pôr o filho? Ou que me dirias a mim para pôr meu filho, minhas netas na tua escola? O fundamental, fazendo síntese. Eu vou dizer de outra forma. Já perguntei isto, mas... Infelizmente, o que eu sinto é que há poucas escolas, ou há uma ou outra escola onde há um professor que faz. E essa já é uma falha, porque eu acho que há muitos pais à procura. Já há muitos pais à procura. Sim. Ou seja, agora, gente informada, gente interessada, preocupada pela educação dos seus filhos. Eu tenho uma página no Instagram de profissional, que é Prof. Mentes Curiosas, e já tive várias mães a entrarem em contacto comigo. Prof. Mentes Curiosas. Que gostariam de saber onde é que eu posso pôr o meu filho, onde é que eu posso pôr a minha filha, a minha neta, para trabalhar desta forma, devido a algumas partilhas que eu fazia. Agora ando um bocadinho mais calada. E, na verdade, seria bom que houvesse muito mais. Mas se houver essa possibilidade, eu acho que as crianças ganham as competências que tivemos aqui a falar e que eles vão sentir diferença desde o início. Às vezes pensamos que estão no primeiro ano, eles não conseguem fazer isto, porque eles não sabem ler, não sabem escrever, não é? Mas não. É na educação de infância, a experiência de trabalho na educação de infância. Querem cidadãos que, como é que eu hei de explicar? Cidadãos que possam fazer a diferença na vida dos outros, na sua vida. O movimento da Escola Moderna ajuda nesse sentido. Mas para isso, nós, enquanto professores, também temos que pôr em prática aquilo que nós passamos. Isso não há outra forma. E temos que ter empatia com eles, com as famílias, para conseguir fazer este caminho. Sim. Se estão à procura de algo perfeito, não vão encontrar. Não existe. Não existe. Quando se trabalha com pessoas é sempre assim. Se estão à procura do filho ter muito bom, mesmo que seja o muito bom que vai ter no fim do ano, ou se preocupa só com isso, pode acontecer, mas não é o mais importante para um professor que trabalha desta forma. O importante é eles aprenderem a ter sucesso, preocupando-se sempre uns com os outros. E o sucesso só é garantido se nós, enquanto grupo, nos preocuparmos. Sim, fundamentalmente esta dimensão da cooperação, do desenvolvimento da autonomia, do desenvolvimento da expressão livre, por exemplo, por dizer alguns destes aspectos que isso não aparece nas avaliações que se fazem multitudinariamente, não é? São competências às vezes que é mais difícil
E às vezes há uma verbalizar, de que não fazemos, não fazem muitas avaliações. É mentira, nós avaliamos muito mais. Permanentemente. Muito mais. Não está visto da maneira numa grelha Excel, como a maioria é, mas nós estamos sempre a avaliar os alunos e eles estão sempre a avaliar-se e a avaliar-se, a avaliar os outros, e todos em conjunto eles conseguem perceber, através do feedback, que se fala muito agora, eles conseguem dar esse feedback, eles conseguem receber esse feedback, e eles conseguem saber onde é que eles não estão a conseguir, o que é que eles precisam de melhorar, como é que eles podem fazer. Eu sempre digo, por exemplo, eu fazia testes quando era aluno e eu não tinha a mais mínima ideia de que nota poderia ter. Eu só me lembro que todo o grupo, toda a turma, estávamos expectantes, porque nessa altura não mandavam por mail, não havia mail, estávamos num quadro, desses expositores que havia nas escolas, para ver as nossas notas, porque não tínhamos ideia, não é? Porque não participávamos, alguém nos avaliava, não é? Não tínhamos intervenção nenhuma, não tínhamos ideia do que sabíamos e do que não sabíamos, que eu acho que isso é importante nos miúdos, aprender a saber o que não sabe, aprender a dizer, a explicitar o que não sabe, não é? Mas, por último, temos que acabar. Uma das coisas que, não sei como é o teu trabalho, mas tem havido algum trabalho, pelo menos sei que aqui no continente também havia, nós com o Francisco Valadão e outras pessoas da Ilha Terceira, temos vindo, mais eles, eu acompanhava, como tenho vindo a acompanhar isto, mas de fazer, por exemplo, uma biblioteca de turma, onde incluía alguns manuais, não substituía os manuais, mas se alargava o leque de fontes de informação, porque normalmente a fonte de informação onde os miúdos vão aprender, entre aspas, é a Bíblia, ou seja, este manual aprovado para esta escola. E na vida não acontece assim, até é contestado essa maneira de ser, de maneira de aprender, não é contestada porque tu tens que ver aqui, ver lá. Se tem trabalhado o Francisco, agora neste momento não sei como está, até algum artigo que escrevemos em conjunto para a revista Noense de alguma vez, sobre o acrescento, o enriquecimento do manual com bibliotecas de turma. E o que eles faziam era negociavam com os pais. Como eles também tinham acompanhado os alunos do primeiro ao quarto ano, em maio, muito antes das férias, já negociavam com os pais que não saiam a correr quando os supermercados anunciavam que tinham manuais, que não vão correr eles. Não, negociavam com eles uma lista de 30 livros que podiam ser manuais, que podiam ser outros livros de edição diária, de edição cotidiana, não é, destinada às crianças, que normalmente os filhos de gente com uma cultura ou uma escolaridade mais elevada, que tem mais dinheiro, têm na sua casa, os meninos mais pobres não têm. Isso, com isso, faziam uma lista de 30 livros, com esse dinheiro que eles iam gastar para comprar os manuais, compravam 2 ou 3 e iam construindo uma biblioteca de turma. Olha, sabes que agora não se compram os manuais são é mandado, pior ainda. Então, os pais sabem que nós utilizamos se precisarmos e às vezes utilizam em tempo de estudo autónomo até para eles trabalharem. Com esta turma, primeiro ano, eu não pus, temos uma biblioteca de turma, já tenho bastantes livros até com a ajuda de alunos anteriores, mas nesta turma, por exemplo, não coloquei manuais, por exemplo, de primeiro ano, sim. Mas, se calhar porque era primeiro ano, andei ali. Mas com a outra turma, eles tinham acesso a outros manuais. Outros manuais, outros livros. Agora já meu filho está crescido. Em 2015, quando ela me fez a formação. Eu fiquei maravilhada com aquela biblioteca dela. Com as revistas de Júnior, com toda aquela biblioteca que ela tem ali. Claro que se os pais ajudarem torna-se mais fácil porque não conseguimos fazer isto, mas eu acho a biblioteca de turma muito importante e é algo que tenho estado a construir e a aumentar com eles, e porque é importante eles terem
mais livros onde outra fonte de informação, porque isso é a realidade. Ainda que agora também tens, e os meus usaram muito este ano o computador, uma vez por semana eu pedia para eles trazerem, começou fevereiro e março, quando eles receberam o computador, e também é o outro lado. Mas é importante. Sim. E também temos uma biblioteca da escola, também lá, que tem que ser dinamizada, que tem que ser aproveitada, que tem que ir buscar livros lá. Sim, nós vamos muito, e quando é projetos ou outra coisa que eles precisam, eles podem ir buscar, trazem para a sala, ou se precisam levam para casa, já aconteceu. E é muito importante. Pois eu levantei este tema porque há pais que questionam a falta de haver um manual do trabalhinho que vão fazendo, porque eu sempre digo que há muitos professores que não trabalham no programa, mas trabalham no manual, supondo que o manual coincide com o programa, normalmente é, mas o desafio do professor é trabalhar o programa, que seja uma fonte de informação, um manual, muito bem, não é? E isso tem que ser esclarecido aos pais. Podemos ter ouvido muitas vezes, pelo menos eu já ouvi algumas vezes, a preocupação de não consigo acabar de dar tudo. Sim. Por causa dos manuais. Sim. E a ideia é que se trabalhares com os manuais vais conseguir dar tudo. A verdade é que o facto de não utilizar os manuais, o manual pode ser utilizado. Sim, também eu sempre insisto muito não negar o manual. É uma fonte de informação. É um outro recurso que nós temos. Mas dá-te mais liberdade e uma abertura maior para muitas aprendizagens, do que ficas menos limitado do que com os manuais. E eu consigo ver esta comparação, porque as pessoas estão preocupadas em dar tudo o que está ali no manual. E às vezes, quando tu estás a trabalhar um texto, às vezes não, é a realidade, tu consegues trabalhar tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Estás ali a trabalhar aquilo que é necessário. Sim, estás a trabalhar uma situação do real, e o real nunca se divide por disciplinas. Tu pegas aqui, vas pela rua e vas a encontrar arquitectura, vas a encontrar sociologia, vas a encontrar psicologia, vas a encontrar tudo, está integrado na vivência, igual que neste tipo de situações, não é? Não é que conteste o manual, o que eu acho é que não podem ficar agarrados ao manual. É isso. É engraçado porque nas universidades costuma-se dar alguns livros prioritários ou fundamentais, essas coisas, mas sempre se dá uma lista. E isso não pegou em outros níveis, senão se agarra muito ainda. Olha, para os senhores pais ou outras pessoas interessadas, que uma última coisa que podemos dizer, não tenho ideia do horário, mas deve andar por volta de 50 minutos ou uma hora. Eu só posso dizer uma coisa, que se procurarem mesmo, que eu acho importante, procurem, assistam a Sábado Pedagógico, tentem saber mais, e se vocês sentirem as ditas, de um modo exagerado, borboletas que eu senti, a vontade vai ser cada vez saber mais. Isso para mais, professores ou para pais? Para todos. Para todos. Para todos. Porque eu, quando comecei realmente a sentir esta vontade, não foi uma professora que me mostrou o caminho, apesar de eu já ter conhecido por professoras. Foi uma mãe que estava a dar ensino doméstico em casa. Sim, que tu me disseste há bocadinho. Esta mãe foi a que me transmitiu isto. E como mãe, para ela fazia sentido. Ela assistia aos sábados pedagógicos, ela procurava saber mais. Então, não é uma questão de professores, claro que os professores é que estão na escola, mas os pais que consigam vão sentir uma diferença muito grande. E existe, eu tenho alunos que estão comigo e que depois o irmão ou a irmã está noutra turma. Então notam diferença. Nunca pondo em causa seja quem for, mas eles conseguem perceber a diferença, capacidades que a filha no primeiro ano ganha, que a outra se calhar ganha no terceiro ou no quarto ano. Entende? Ou não ganha. Ou não tem oportunidade de... Procurem saber mais. Fez toda a diferença. No meu caso, dá muito trabalho, são muitas horas de dedicação. Tive muitas noites em que deixei de estar com a família para estar com o grupo cooperativo. Tenho um outro que também gosto, mas mais perto, e portanto estávamos mais presencialmente. Mas aquelas horas, para mim, era assim o meu oxigênio.
Porque eu quero sempre ser melhor amanhã do que fui no dia anterior. Então, ou quero ser melhor hoje do que fui ontem. Sim. Então, esse deve ser o nosso papel. E há muita coisa que podemos aprender no MEM que podemos pôr em prática também na nossa casa, enquanto pais. Eu sempre me lembro de um colega educador de Porto Alegre que tinha uma menina que o pai batia-lhe. E ela disse que queria levar o diário de turma para poder discutir com o pai, não conversar, negociar com o pai e que o pai não desate a bater por qualquer coisa, não é? Sentar-se a refletir, não é? Interessante. É verdade. Inclusive esta outra coisa que tu disse, algumas vezes fazia, não sei se era quando estava em Porto Alegre ainda, plano individual de trabalho em algumas disciplinas, e os alunos diziam, isto me ajuda a arrumar, não só esta disciplina, me ajuda a arrumar as disciplinas todas, não é? Me ajuda a ter um método para organizar-me, que é este assunto da planificação, que falávamos, uma competência muito importante. Olha, eu gostava de encontrar gente de outras estruturas ou modelos pedagógicos alternativos e poder conversar também para dar aos pais essa possibilidade, não para professores, porque os professores suponho que têm muita coisa, suponho, mas não é aqui necessariamente a função, o objetivo do podcast destinado especialmente para professores, não é? Estava pensando no geral das pessoas, e no geral das pessoas neste caso seriam pais, de outras alternativas. Eu gostava de que haja um leque mais alargado de ofertas clarificadas do que se faz em outros modelos. Mas não conheço, neste momento, não conheço. Quando estava em Porto Alegre ainda conhecia coisas da pedagogia Waldorf, havia uma escola que funcionava na Serra da Estrela, conhecia alguma tentativa de trabalho que se fez aqui em Setúbal, me parece que era o currículo cognitivista Piaget, e outros, e 2 ou 3 mais, não é? Mas depois saí de lá e fui às ilhas, a ilha era diferente, e também não conheço, mas suponho que deve haver, e era interessante conhecer outras alternativas para também discutir, conversar aos pais sobre este tipo de coisa. Muito bem, menina. Obrigado, gostei muito da tua participação, gosto muito do teu entusiasmo, da tua energia toda, da tua convicção. Obrigado. É isso, é uma convicção. Sim. Precisas dessa convicção. Sim. Sabes? E não é uma convicção de delírio, não é? De seguidores de olhos cegos, é permanentemente estar a pôr em questão essas coisas que tu persegues, não é? E aqueles valores que tem que vas defendendo, não é? E ficamos por aqui. Não sei se queres dizer alguma coisinha. Só quero agradecer por estar aqui a falarmos um bocadinho sobre isso. E realmente, quando nós gostamos, quando nós sentimos as coisas, nós vamos fazer o que for necessário para melhorar, porque o objetivo é sempre sermos melhores. Sim. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor do que fui ontem. E esse é o objetivo. Obrigada, Pedro. Vão contactar contigo, se calhar, gente de Singapura, de Malásia, do Japão, do Brasil, de onde virem este podcast, não é? Okay. Mas eu acho, por isso procurar também que não fosse só para português, não é? Eu disse há pouco que eu tenho uma página do Instagram, tenho mas isso assim, vou pôr na... Mas o cansaço, a família também... tenho andado aqui um bocadinho mais adormecida. No entanto, quando as pessoas contactam-me ou tentam falar comigo, eu estou sempre disponível para clarificar. Não, eu vou pôr, quando vou publicar isto, não sei se é para a semana ou outra, eu vou pôr, depois tu me dizes, me mandas por mail ou WhatsApp e eu vou pôr a página. Combinadíssimo. Tá bom? Obrigadíssimo. Obrigadíssimo a todos e até a próxima semana. E não esqueçam de dar um like, fazer um comentário ou 2, contestar, criticar, dizer que isto é bom e subscreverem-se. Tá bom? Adeus. Tchau.